obrigada a todos. Obrigada pelo convite do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Araçatuba. Obrigada a todos que estão aí na retaguarda. Obrigada aos que estão assistindo. Nesse dia especial, nessa manhã linda de domingo, nesse Dia das Mães. E hoje o tema realmente também é especial. Vamos falar sobre o papel da mãe. Vamos tentar falar um pouco desse papel imenso que é ser mãe. E a gente começa com a pergunta, lá na pergunta 773, a pergunta 775, do Livro dos Espíritos, o Kardec trata sobre os laços de família. E na 773, ele pergunta por que os laços entre pais e filhos nos animais, no reino animal, os pais e filhos já não se reconhecem mais quando os filhotes não precisam de cuidados. Por que isso acontece? Ele faz esse questionamento. E os espíritos explicam que no reino animal, os animais não vivem a vida moral, vivem apenas a vida material. E essa vida material, a ternura da mãe nessa vida, ela é baseada no princípio da conservação, no instinto de conservação. E quando esses filhotes não precisam mais do cuidado da mãe, ela os abandonam para que possa cuidar dos outros filhotes que chegam. Diferente dos animais, as vinculações humanas duram por muito mais tempo, elas se mantêm por muito mais tempo, porque nós temos a necessidade, lá na 774 ele diz isso, nós temos a necessidade de progresso. E tendo essa necessidade de progresso, nós vivemos a vida material e a vida moral. Então, é por isso que esses laços se perpetuam por mais tempo. Então, ele diz assim, os liames sociais são necessários ao progresso e aos laços de família. Resumem esses liames sociais. Os laços de família resumem esses liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar como irmãos a todos, uns aos outros. Então, Deus nos quer amando uns aos outros como irmãos. E a família, sendo a primeira interação humana, ela existe, esse núcleo e esses laços se estendem exatamente para que a gente possa aprender esse amor universal. É lá no lar que recebemos a primeira lição de educação, de cidadania, de respeito ao próximo, respeito às leis, respeito às autoridades e regras que possibilitam o convívio pacífico entre os grupos sociais. Se não aprendemos em casa, no grupo familiar, a observar os limites sociais, nós não observarmos a tolerância às diferenças, o respeito ao outro, o respeito ao bem comum, ao ambiente que é de todos, nós não teremos um convívio saudável e pacífico lá fora. Então, é no núcleo familiar que começa a família a observar a aplicação na sociedade de tudo que aprendemos no lar. Olhe do lado, se estamos incomodados, se nós incomodamos e estamos incomodados com o barulho excessivo, com o trânsito desordenado, com o lixo na rua, com a natureza sendo desprezada, com a falta de respeito ao coletivo, é porque está faltando respeito à regra já no núcleo básico. Nosso comportamento social é o reflexo do comportamento do lar. Nós levamos para a rua aquilo que aprendemos no lar, porque é o lar mesmo a primeira escola da nossa vida. E se falta educação nos lares, é porque já está faltando educação, né? Nessa base que é o lar. Se falta educação na sociedade, é porque está faltando educação no lar. Porque o indivíduo que forma o grupo social, ele é feito em cada uma das nossas casas, né? Então, a importância desse núcleo na boa formação da coletividade, ela é imensa. Ela é imensa, é muito importante. E a gente vê isso bem claro na questão 775, quando Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado
do relaxamento dos laços de família. E eles respondem: o resultado seria uma recrudescência do egoísmo. Uma recrudescência do egoísmo. Destrua-se os laços de família e teremos um aumento, um agravamento no egoísmo em todo mundo. É ali no seio da família que damos os primeiros passos para aprender a solidariedade, a compaixão, a fraternidade, a empatia, a compreensão pelo outro e as suas necessidades. E é ali, nesse convívio tão próximo e difícil, né, entre os nossos familiares, que nós iniciamos os primeiros aprendizados sobre o amor. É no lar que pai, mães, filhos, tias e tantos outros papéis se chocam, se entrechocam, se cruzam, interagem, coabitam. É ali, e entre raivas e carinhos, né, atritos e abraços, né, quantas brigas, conflitos e reconciliações, que nós vamos aprendendo a diluir o nosso egoísmo no dia a dia desses encontros e reencontros, ali naquele primeiro grupo com quem nós dividimos as primeiras experiências da nossa vida. Sim, o relaxamento dos laços de família com certeza agravaria o egoísmo no mundo, porque é a família a primeira escola onde aprendemos a dividir. Sim, quanta coisa a gente não divide ali desde a infância, né? Nós dividimos dores, medos, amores, carinhos, conquistas, dividimos alimento. É ali, literalmente, que aprendemos a dividir, a repartir o pão. É ali, né? A gente começa ali a dividir tudo que nós temos, nas pequenas coisas. E ali nós vamos diluindo, então, esse egoísmo. E é para esse forte laço que formamos nesse encontro, nesse grupo que começa tão gostosamente, mas tão aprofundado, que nós voltamos sempre. Por pior que sejamos, que tenhamos uma história mal resolvida, por pior que sejamos as nossas relações, é para a família que voltamos, para esse laço forte da família que voltamos, quando o mundo aperta, quando a vida sufoca, quando a velhice assusta. E por saber dessa força desse laço, na manutenção dessa base, é por saber dessa força que mentes poderosas e ambiciosas, de tempo em tempo, né, ambiciosas de poder, ambiciosas de manutenção de poder, de tempos em tempos elas tentam desestruturar essa base familiar. E ela tentando enfraquecer a família, para que possam dominar o indivíduo. Porque o indivíduo sozinho, ele é fraco, mas o indivíduo no grupo, e esse grupo começa a ser estruturado na família, ele é forte. Então, nós precisamos lutar sempre a favor da manutenção dessa base, para que a moral cristã, os conceitos do bem, né, o alimento às virtudes, a busca pela transformação moral, com foco na união, na pacificação e na solidariedade humana, ela se sobreponha à desestruturação dessa sociedade que é tão frágil. Para o sucesso dessa luta, para manter essa coesão que mantém a sociedade coesa, para o sucesso dessa luta é fundamental o papel da mãe. O papel da mãe. Porque se a mãe, se a sociedade, ela é a base, se a família é a base da sociedade, a mãe é a base da família. Então a mãe é fundamental esse papel que nós vamos ver hoje, né, as várias facetas desse papel para entender a importância da mãe nesse contexto não só familiar, mas social. Que hoje me perdoe os pais, né? Hoje é um dia especial, mas hoje nós vamos falar da importância do papel de mãe aqui. Antes eu quero abrir um parêntese para dizer que mãe, deixar bem claro aqui que mãe é todo aquele que cuida como mãe, né? Mesmo que seja o pai, porque tem muito pai que faz papel duplo. Então, quando falarmos de mãe aqui, estaremos falando de mãe, de pai, de avó, de tias, de irmãos, de qualquer pessoa que cuida de um outro ser como se fosse a mãe. Ok? Bem,
Então, vamos voltar à base da sociedade. Né? A base da sociedade é a família, a base da família é a mãe. A mãe, ela tem essa coesão, mesmo porque tudo começa com ela, mesmo biologicamente falando. O convívio desse núcleo familiar tem início com a mãe, porque sem tirar a importância do pai, porque todos nós precisamos de um pai e a mãe, são papéis diferentes e tão importantes quanto, mas é a mãe o primeiro contato com o filho. Exceto quando a morte no parto ou o abandono já no parto pela criança, da mãe pela criança, é a presença da mãe que faz a ligação com o filho. É ali que se inicia essa relação, onde ela traz à luz o novo ser que ali chega. A figura da mãe centraliza a agregação da família. Ela centraliza a agregação dos filhos e, consequentemente, da família. Nós temos um ótimo exemplo. A maioria das nossas famílias, quando morre a mãe, a gente começa a ficar um pouco mais afastado. Porque a mãe tem esse papel na manutenção do grupo familiar. Ela é a nutridora da sua cria dependente, mas esse papel se mantém depois como manutenção das várias crias que o lar agrega. E a natureza capricha nesse papel de manutenção. Nós somos responsáveis diretas, a primeira responsável pela sobrevivência da cria. E por muitos anos, mesmo após a amamentação, nós continuamos a cuidar dos nossos filhos, mesmo longe. Por anos, esse vínculo não acaba. A natureza capricha nesse papel de manutenção. Eu costumava dizer aos meus filhos, já adultos, já jovens, quando eles saíam, falar, me avise onde estão. Eu sei que você já é moralmente evoluído para se cuidar, né? Nessa existência, você já aprendeu, você já é autossuficiente, mas me avisa. Porque eu não tenho paz enquanto vocês não chegam. A natureza, ela me dava o que eu chamava de preocupação biológica. É um medo biológico, uma preocupação que faz com que a gente não durma enquanto a cria não chega. Toda mãe sabe disso. O alívio que sentimos quando a porta se fecha, a gente sabe que o filho está lá no quarto dormindo. Os pais se preocupam? Também. Mas não é tão biológico quanto as mães. O pai se preocupa e fala, dorme, ele fala, calma, eles estão bem, já estão se cuidando, não tem problema nenhum. Mas nós não. Nós ficamos preocupados e a gente não perde essa preocupação enquanto eles não chegam. Da mesma forma quando estão doentes. Quando eles estão doentes, o pai ajuda, o pai se preocupa e ele dorme, mas a mãe não dorme. Ela vai lá e põe a mão e vê se está respirando, e vê se tem febre. E a gente não dorme, fica ali cuidando. Ser mãe não é fácil. Ser mãe não é fácil. É uma tarefa complicada, viu? Quantas preocupações, quantos cuidados que nós já temos já antes do parto, né? Mesmo antes do parto. Temos dores, temos desconfortos. Já na barriga, a ligação com esse ser é imensa. E esse ser que reencarna, nós temos uma ligação, as suas dores, os seus anseios, as suas inseguranças são nossas dores, nossos anseios e nossas inseguranças. Existe ali uma repartição, é vice-versa. Um entregando ao outro um pouco das emoções que sente. Então, ali no alívio do nascimento, quando encantados com aquele milagre que nos entrega aquele bebê lindo, fofo, nós respiramos aliviadas pela etapa vencida, a gente não tem nem ideia. A gente não tem ideia de que aquela história só está começando. É uma história infinita em que deixamos de ser uma pessoa para ser a mãe. Aí começa o papel mesmo efetivo, na realidade, de mãe, né? Ali, tete a tete com a nossa cria, nosso filho. Depois que parimos, não tem mais volta. Esse papel nunca mais sai de nós. Nós continuamos, nós não deixamos de ser mãe. Nós podemos morrer, nossos filhos morrem, mas do lado de lá ou do lado de cá, por mais distante que estejamos, eles pulsam aqui dentro. Eles pulsam em nós numa relação intraduzível para quem dela não participa. Ser mãe
é padecer no paraíso, como diz a famosa frase vulgarizada, combatida, que eu mesmo já ironizei algumas vezes. Mas eu tenho que admitir que nós padecemos sim, nós padecemos muito, é um trabalho danado, um cansaço, tem frustrações, tem machucados, tem muita noite mal dormida. Mas que paraíso intraduzível é esse? Tem padecimento e tem paraíso sim. Como que a gente explica? Eu falo intraduzível porque é muito difícil explicar. Como que eu explico o primeiro olhar, a primeira expressão de espanto da criança, o primeiro sorriso, a primeira palavra, o primeiro passo que a gente está ali, né, participando. O prazer de aconchegar no colo um bebê que nasceu da nossa pele, que nasceu da nossa própria célula. Como descrever isso? É muito difícil dizer da magia de ver um ser humano que ele está sendo confeccionado, ele está sendo criado, ele está sendo desenvolvido pouco a pouco ali dentro de nós e depois crescendo ao nosso lado, crescendo, repartindo todas aquelas experiências ao nosso lado, com a nossa participação direta nesse processo. É muito poder, não é? É muito poder que possuímos. Um poder imenso. Nós somos co-criadoras da vida. Nós, mulheres, nós parimos toda uma população. Pensa bem. Somos nós que recebemos a função de povoar o planeta, trazendo à luz o filho, pondo ele de pé e ensinando passo a passo a toda uma geração. O poder dos rumos do mundo passa pelas mãos da mãe. Este é o verdadeiro empoderamento feminino, né? É do seio da mãe que sai o humano professor, o humano filósofo, o humano religioso, operário, médico, político, inventor. Todos que governam o mundo passam pela mãe. Temos o poder de moldar em nosso lar as mulheres e os homens que construirão o amanhã. Pensa, é muito poder. E isso para o bem ou para o mal. Porque todo santo e todo ditador nasceu, passou pelo colo de uma mãe. O maior dos machistas teve uma mãe lá a educá-lo. O mais cruel dos homens, o mais pacifista, o maior libertário, o maior estadista, passou por uma mãe, foi educado por uma mãe. Teve a influência de uma mãe. O Cristo planetário nasceu de uma linda mãe. Então é tudo culpa da mãe, como diz o analista? Tudo culpa da mãe? Não, não se trata de culpa, porque o livre-arbítrio de cada um sempre existirá. Mas é imensa a responsabilidade que tem nas mãos essa senhora condutora de almas. Uma senhora condutora de almas, exatamente o que é uma mãe, um dos papéis, né? Conduzir as almas para o futuro. Na pergunta 817 do Livro dos Espíritos, deixa eu ler aqui que é melhor, né? Kardec, nas perguntas 817 e seguintes, ele questiona sobre a igualdade dos direitos da mulher. Ele trata da igualdade dos direitos da mulher. Então, ele começa no 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm o mesmo direito? Sim. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Responde os espíritos. Na 818, de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força é o direito. 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar as funções particulares, é apenas para isso. O homem se destina aos trabalhos rudes por ser o mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras.
E aí o Kardec ele ainda comenta embaixo dessas questões, ele comenta que Deus apropriou a organização de cada ser a função que esse ser deve desempenhar. Se ele deu mais força física, se ele deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo mais sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seres confiados a seu cuidado. A 821 encerra esta parte dizendo o seguinte: as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maior. É ela, a mulher, quem lhe dá as primeiras noções da vida. Que bonito, né? Maior sensibilidade tem a mulher para exercer melhor a delicadeza das funções maternais, para melhor lidar com a debilidade dos seres confiados a seu destino, a seus cuidados. Quanta debilidade tem a infância humana, né? Quanta fragilidade, quanta dependência nós temos de nossas mães na infância. Acho que a palavra que a gente mais diz, mãe, 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 na infância, né? A infância humana é a mais extensa do reino animal. Nós necessitamos de cuidados por muitos e muitos anos. E nesse reino animal, onde a maioria das crias até consegue se manter, sobreviver, o bicho homem-bebê não consegue, não tem a menor chance sem outro ser que dele cuide. Não temos condições de nos mantermos sozinhos. Então, a mãe alimenta esse ser primeiro com seu seio, com seu leite, e depois com os cuidados, com as nossas primeiras experiências de vida, né? Com as nossas... ela vai remodelando, ela vai moldando. Conforme a infância vai se desenvolvendo, ela faz esse papel de escultora neste começo, dando os primeiros tons, dando os primeiros moldes que alimentarão tendências boas ou tendências ruins, que alimentarão as tendências pré-existentes do espírito que ali reencarna, que reencarna ali ao seu lado. Então, não é culpa da mãe, mas quanta influência pode exercer uma mãe nesse espírito que volta à Terra para, nas suas barrigas, iniciar mais uma experiência, mais um aprendizado e desenvolver ali mais uma existência, né? Muitas fracassam nessa função, muitas mães fracassam, né? Onde não há uma cartilha que nos ensine como fazer, você tem o filho e ali você vai aprendendo, claro que vai ter muito erro. Então, não há uma cartilha, e nas imaturidades, nas imensas imaturidades espirituais que as mães trazem, vão escrevendo tristes histórias. Tem muita história de abandono, de mágoa por abandono, mágoa por maus tratos. Muitos espíritos, incentivados pelos vícios da mãe, padecem com elas na expiação dos seus erros. Muitas mães fracassam nessa difícil função. Mas muitas mães conseguem uma magia de transformar homens. Muitas experiências que nós vivemos na doçura, na bondade das nossas imperfeitas mães, né? As nossas imperfeitas mães, mas elas são tão bondosas, tão doces e nos traz tanto enriquecimento em lembranças e aprendizados e exemplos que nós levamos para o resto da vida. São nas virtudes da mãe, nos conselhos da mãe, que a grande maioria dos homens de bem são moldados todos os dias. Quanta qualidade em nosso caráter, quantas coisas más, quanto mal inibimos em nós ao lembrar da nossa mãe, ao lembrar às vezes de uma frase que ela nos disse ali, a gente, opa, aqui não. A gente volta atrás, a gente repensa, a gente inibe o mal. Vem dela as primeiras lições de honestidade, de fé, de força. Vem dela a primeira prece, a primeira palavra sobre Deus, sobre o sagrado, a primeira palavra sobre Jesus. É um papel imaculado ser mãe.
Não é fácil, como eu disse, ser mãe. Junto com o nosso bebê, vem um amor intenso, vem um amor imenso já no começo. Já ali, já brota aquele amor e ele vai se desenvolvendo, mas com todo esse trabalho, com todas essas dificuldades, ser mãe também é engolir o choro pela falta de reconhecimento do filho, pelo esquecimento do filho, pelo preterimento do filho, que precisa mesmo nos tirar do centro das suas vidas para seguir adiante em novas experiências. Ele precisa disso. Enquanto o nosso coração não consegue tirá-lo nunca do centro da nossa vida. Ser mãe é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente fica extremamente feliz de ver o filho pronto, a obra acabada, ele está pronto para voar e a gente precisa soltar a mão, a gente tem aquela felicidade por saber que conseguimos finalizar aquela etapa maternal. Ao mesmo tempo, nós sentimos uma angústia pungente por tê-los que deixar, ter que deixá-los ir. Né? Como é difícil, né? Como é difícil, é uma lição de desprendimento muito forte. Né? Você querer que ele voe, mas querer que ele fica. É complexo, é grandioso o papel de mãe, é muito interessante. Apesar de tudo isso, é uma delícia ser mãe. É uma delícia ser mãe. Esse cansaço, tem todas essas dificuldades, mas como não se deliciar com um bebê e depois com a relação de filho, né? Com a relação de filho. É tão íntima essa relação, esse papel que se estende para sempre. Como eu disse, ser mãe não tem fim. Pariu? Nunca mais deixamos de ser. Então eu disse hoje aqui de vários papéis. Que papel imaculado, né? Nós produzimos a vida, ela é a guardiã da espécie, a nutridora de espíritos, a condutora de almas, a escultora, a modeladora, a co-criadora do mundo do amanhã. É muito papel num só papel, né? É muito papel. E uma experiência única para nós, né? Um encantamento enorme, esse poder incrível de grande doçura. É uma missão divina ser mãe. Eu espero ter deixado aqui hoje, nesse breve relato das mães, um pouquinho do que significa ser mãe, né? Como eu disse, são papéis complexos, misturados, onde tem paradoxos, onde tem encontros e desencontros muito emocionais envolvidos. Muito emocionais. Temos, às vezes, que ter mão firme para educar, para limitar. Eu lembro muito de um filme, acho que era do Ray Charles, que a mãe sabe que ele vai ficar cego. Ele fica cego na infância e ela sabendo que ele vai ficar cego, ele enxergava e ele ia perder gradativamente a vista. Então ela começa a dificultar, entre aspas, a vida dele, já nos primeiros momentos em que ele começa ali a perder a visão e ela não ajuda ele. E parece até uma atitude cruel dela naquele primeiro momento, assistindo o filme, e nossa, é cruel, ela poderia ajudar, ele está caído, ali ele tromba, se machuca na mesa, e ela fica olhando. Ela fica olhando, porque ela sabe que ela não estará para sempre com ele. Ela não estará ali, e ele precisa, ali no lar, aprender os primeiros passos. É melhor que ele caia ali primeiro, que ele trombe, que ele se machuque, porque tudo aquilo é um aprendizado do mundo que ele encontrará lá fora. E lá fora ele vai precisar dessa força. E mesmo de longe, com certeza, ela vai estar velando por ele. Então eu espero ter deixado um pouquinho dessa complexidade, desses papéis maternais que são vários e que influenciam tanto na vida do ser e nos rumos do planeta. Como eu disse. Quando nós tivermos consciência total desse poder, nós podemos trabalhar melhor todos os nossos filhos para que o mundo de amanhã seja melhor. Não precisa participar de grandes movimentos. Ali no papel de mãe, nós podemos transformar o mundo.
E para finalizar, eu quero deixar aqui a homenagem a duas mães especiais. Primeiro, a Mãe Maria. Ah, que doce mãe, né? O maior exemplo de resignação, de amor, de coragem. Maria, no dia da crucificação de Jesus, conta a história nos livros, que João chega para Maria e diz a ela que Jesus foi preso e que Pôncio Pilatos lavou as mãos. Ela, sabendo o que isso significa, ela que ficou ali rezando por Jesus o dia todo, ela vira para João e fala: João, me leve até o meu filho. E João diz: não, mãe, não. Jerusalém está caótica, está vigiada, está perigosa, fique aqui protegida, eu fico contigo. E ela diz: não, é ao lado do meu filho que eu tenho que estar. Quem é mãe sabe como é difícil ver o filho sofrer, com uma febrinha, com uma dorzinha de garganta. Pois imagine Maria no caminho do Calvário de Jesus, ali, lado a lado com ele, ali, repartindo cada chibatada, cada tortura, cada suspiro, cada dor, ali do lado, num silêncio emocional que dizia a ele assim: estou aqui, meu filho, se precisar, estou aqui. E ela acompanha ele até a crucificação. Que grande mulher, né? Essa sublime mulher que passou a ser a mãe de todos nós. Deixo aqui a minha homenagem, deixo aqui o meu louvor imenso a esse grande exemplo de apoio, de coragem, de amor. Deus salve Maria. E também deixo aqui a homenagem à mãe de cada um de nós, a minha, a sua, as nossas mães, as nossas queridas mamães. Deixamos aqui em forma de carinho imenso essa que tanto nos ajudou, nos conduziu, nos envolveu, que tão boas lembranças nós temos. As presentes e as ausentes, que Jesus abençoe, que Ele derrame sobre elas todas as bênçãos, toda a luz nesse dia iluminado. As Madalenas, as Aparecidas, as Vilmas, as Cristinas, a minha mãe Dalina, a todas as mães, deixo aqui um forte abraço para que ela receba o nosso amor, o nosso carinho, o nosso agradecimento imenso por ter ela sido a nossa mãe, a nossa mamãe querida. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada a todas as nossas mães, em especial. E nesse dia especial, feliz Dia das Mães para todos nós. Um ótimo domingo para todos nós. Vamos encerrar essa apresentação. Agradeço a todos a companhia e vamos encerrar com uma prece. Hoje, em especial, a todas as mães, a todas as mamães do mundo. Que Jesus as abençoe, que Jesus a proteja, que Jesus envolva o nosso lar com a força da mãe. Mesmo ausente, ela possa derramar em nosso lar para sempre toda a bondade, todas as virtudes que aprendemos, para que ali no lar a gente possa diluir nos ensinamentos do Cristo o bem, o amor e levar para a sociedade tudo que há de bom nesse aprendizado, nesse amor que nos foi conferido. Abençoa, Pai, nossos lares, abençoa, Pai, as nossas vidas, as nossas mães. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Obrigada a todos e feliz Dia das Mães. Muito obrigada.